Eu gostaria de falar hoje sobre o tema como está o nosso amor. E esse tema tem sido algo assim que moveu meu coração em muitas as direções. E eu gostaria de ler muitos textos com os irmãos aqui. Eu vou ter que ler vários textos. Eu gostaria que os irmãos, se pudessem, acompanhassem, anotassem. Eu sei que os nossos queridos vão colocar o texto aqui para a gente poder ter uma condução perfeita. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou pedir para os irmãos colocarem na NVI, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 12. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Gostaria de ressaltar esse versículo, versículo 8. Olha que coisa interessante que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Vocês o amam, apesar de não o terem visto. Mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Prossiga. Pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Procuraram saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisa que até os anjos ansiavam observar. Volta no versículo 8, deixa no versículo 8 por enquanto aqui. Isso. Esse texto é um texto maravilhoso da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele estava escrevendo essa carta para irmãos, discípulos, pessoas que estavam seguindo a Jesus. E essas pessoas que receberam essa carta, naquele tempo, eram pessoas que estavam passando por muita dificuldade, em termos de perseguição, em termos de dificuldades diversas que aquele tempo já trazia, e eles tinham uma fé viva, verdadeira no Senhor, conforme esse texto que a gente leu foi dizendo. Mas o versículo 8 é muito interessante, por quê? Pedro foi um homem que conheceu o Senhor Jesus Cristo.
andou com ele, experimentou, viveu coisas assim extraordinárias juntamente com a pessoa do Senhor Jesus. Pedro viu Jesus no começo do seu ministério. Pedro viu Jesus depois que Jesus havia ressuscitado, conforme a gente vai ler alguns textos aqui. E nesse texto ele está falando para pessoas que estavam passando por vários tipos de problemas, e ele está dizendo assim: olha, vocês o amam apesar de não o terem visto. O que Pedro está dizendo? Pedro estava falando sobre como é a nossa vida. Já pensou nisso? Nós amamos alguém que nós nunca tivemos ainda a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. O que é isso? Isso é uma vida pela fé. É o que nós estamos experimentando. E ele ainda fala que nós, ou eles e nós, cremos nele e nós exultamos com uma alegria gloriosa nessa pessoa. E eu fiquei pensando como alguém pode amar profundamente alguém que seus olhos nunca viram. Há um tempo atrás, eu estava assistindo um programa de televisão. E esse programa de televisão, ele contava casos de pessoas que se conheciam pela internet ou através das redes sociais, através de algum tipo de aplicativo. E pessoas que viviam muito distantes umas das outras. E aquelas pessoas iam desenvolvendo ali um relacionamento e tal. E esse programa, às vezes, ele se posicionava ali para acompanhar o momento onde aquelas pessoas que se conheceram e se amavam, vamos dizer assim, iam se encontrar. Às vezes, pessoas de países diferentes e coisas desse tipo. Então, era um negócio assim, emocionante e tal. Em alguns casos era engraçado, em alguns casos até meio frustrante, porque às vezes a pessoa, quando encontrava com a pessoa, não era aquela coisa que ela esperava e tal. Mas em alguns casos era muito legal. E esse texto, quando eu estava pensando nele, eu comecei a pensar, imagina cada um de nós que já ouvimos falar sobre Jesus, que desenvolvemos um relacionamento com Ele pela fé. Nós temos existe um dia marcado na agenda do Senhor para realizar esse encontro. Amém? Sim ou não? Você espera por isso, sim ou não? Amém? Nesse dia, o que o Senhor Jesus espera encontrar no nosso coração? Amor. A palavra que vai nos guiar, que vai nos sustentar, que vai fazer com que esse relacionamento, que é pela fé, seja mantido firme, é o amor. Quando a gente fala sobre amor, essa palavra ela é tão poderosa, ela é tão imensa, que é difícil a gente, às vezes, de definir. Existe um texto que é muito conhecido quando fala sobre amor. Eu tenho certeza que os irmãos até sabem. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o amor, qual texto que vem no seu coração? Que fala assim, esse texto fala sobre o amor. Alguém pode me dizer? O texto do apóstolo Paulo, das cartas de Paulo. Coríntios? Isso. 1 Coríntios 13. Eu não vou ler o 1 Coríntios 13 todo, mas coloca o 1 Coríntios 13, 1 aqui, por favor. Aí, ó. Esse texto, Paulo, ele vai começar a
a falar sobre o amor. É interessante porque esse texto está colocado entre alguns textos onde Paulo está falando sobre dons espirituais e o uso desses dons no meio da igreja de Corinto. Então ele vai começar a dizer ali, ó, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Mas, em vez de ir para frente, eu gostaria que você fosse para trás. Volta para o último versículo do capítulo 12. Porque Paulo, no último versículo do capítulo 12, ele vai fazer uma definição própria sobre o que é o amor. Aí ele fala assim, ó, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo a mostrar a vocês agora um caminho ainda mais excelente. Então, a definição de Paulo sobre o amor, porque ele vai depois começar a falar do amor no capítulo seguinte, no versículo seguinte, é um caminho. Eu achei interessantíssimo isso, porque quando fala sobre caminho, a gente pode pensar assim, deixa eu pensar um caminho famoso aqui. Existem pessoas que têm sonho de conhecer alguns caminhos. Por exemplo, existe uma estrada nos Estados Unidos que é Rota 66. Muitas pessoas têm vontade de ir, conhecer, ficou famoso. É um caminho, né? Um caminho que liga as coisas ali. Atacama, deserto do Atacama, isso. Agora, vamos falar de um caminho. Então, vamos falar desse caminho dos Estados Unidos. Uma coisa é eu falar do caminho, conhecer o caminho por informação, por alguém que esteve lá, por um vídeo. Outra coisa é a pessoa ir e andar pelo caminho. O amor é a mesma coisa. Uma coisa é a gente falar do amor, definições, experiências, falar do que o outro já viveu do amor. Outra coisa é a gente passar por esse caminho, viver essa experiência, experimentar isso. Então, nós vamos ver hoje, na vida de Pedro, um pouco sobre como isso aconteceu, como estava o amor na vida dele. Vamos começar no Evangelho de Mateus. Abra para mim, por favor. Mateus capítulo 26, versículo 31 ao 35. Aqui Jesus está falando com seus discípulos, já estava aproximando ali do momento onde ele seria morto, seria preso, depois morto. Aí Jesus fala assim, ó, então Jesus lhes disse, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu, olha a resposta de Pedro, perceba, Jesus tinha feito uma afirmação. Essa noite ainda, todos vocês vão me abandonar. E Jesus fala assim, mas depois eu vou encontrar com vocês ainda. Aí, Pedro deu uma resposta àquilo que Jesus tinha dito. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Deixa no versículo 33 aqui. Pedro não só se posicionou contrário àquilo que Jesus tinha falado, como, se vocês perceberem, Pedro se colocou acima dos outros também. Porque ele falou assim, ó, Jesus, eu sei que você sabe das coisas, você faz milagres, você até ressuscita pessoas. Mas o que você acabou de falar aí, não é bem assim não. Você pode ter até um pouco de razão em dizer que
alguns vão te abandonar, pode ser até que todos eles te abandonem, mas eu não. Ainda que seja preciso eu morrer com você, eu vou. Próximo versículo. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Até aqui tá bom, 35. Então, perceba o que Pedro fez aqui. Pedro, eu costumo dizer o seguinte: quando chegar o dia de encontrar, claro que eu quero me encontrar com o Senhor e vê-lo, abraçá-lo. Mas se tem uma pessoa que eu gostaria de encontrar na eternidade, dar um abraço nele, é esse camarada chamado Pedro. Por quê? Porque as intervenções dele, as imperfeições dele, a maneira dele ser, eu não sei sobre vocês, mas, particularmente, eu me identifico muito com esse homem chamado Pedro. E como ele nos ensina. Então, nesse texto aqui, Pedro, ele estava falando, ou ele estava colocando-se de uma maneira como o bambambam da história ali. Jesus tinha falado assim: olha, Pedro, não só para Pedro, todos vocês vão me abandonar. E interessante é que, além de falar isso, Jesus ainda usou um texto, uma profecia do Velho Testamento, assim: ó, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ou seja, Jesus, além de afirmar, ele ainda falou assim: ó, vai se cumprir a profecia. Aí Pedro se posiciona assim: não é bem assim não, Jesus. Você conhece muito, mas eu sou uma pessoa muito especial. Ou seja, Pedro, ele tinha caminhado com Jesus, já tinha andado com ele 3 anos e meio, já tinha visto muita coisa, já tinha sido corrigido por Jesus muitas vezes, elogiado por Jesus também. Havia ali uma relação de amor. Por que havia uma relação de amor? Porque todos aqueles que caminhavam com Jesus, eles haviam abandonado tudo. A vida deles ali era a partir do momento que Jesus falava com eles assim: segue-me, e eles seguiam, eles colocavam a vida dele totalmente à disposição daquele chamado. Então, é interessante porque havia um amor verdadeiro entre Jesus e seus discípulos. E Pedro, ele olhou para aquilo que ele já tinha vivido e falou assim: como que o Senhor vai me dizer algo assim desse tipo? É como se o Senhor estivesse me falando que o meu amor por você não fosse essas coisas, eu te negar? Que é isso, Jesus? De maneira alguma. Vamos prosseguir na história agora. Lucas capítulo 22, versículo 54. Ou seja, Jesus tinha falado para Pedro assim: ó, já que você disse que você é o bambambam, Pedro, então eu estou te dizendo que essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Vamos ver como é que foi o decorrer da história. Nós vamos ler do 54 até o 62. Então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo
ela olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Contudo, ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora depois, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor havia dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Meu irmão, esse texto, esse desenrolar, ele é muito interessante porque Pedro, ele era sincero nos seus sentimentos, sincero na sua vida, sincero naquilo que ele falava. Quando Jesus falou para eles, para aqueles discípulos, que eles iriam o abandonar, Jesus não estava dizendo assim para eles: nenhum de vocês me amam. Ou, tudo que vocês fizeram até hoje, até esse momento, não valeu de nada, porque vocês vão me abandonar. A pessoa de Jesus, ela é tão maravilhosa, tão cheia de amor, de graça, que Jesus estava olhando para eles e estava falando algo que ia acontecer, mas não como condenação, mas como para eles entender que eles ainda seriam aperfeiçoados nessa caminhada, nesse amor. Por isso que a definição de Paulo sobre amor, quando ele chama isso de um caminho, é muito interessante. Por quê? Eu gostaria que você pensasse agora na sua vida, no que você já conheceu do Senhor, no que você já caminhou nesse caminho do amor com o Senhor. Eu tenho certeza que cada um de nós consegue avaliar, pensar e falar assim: já tem uma caminhada aí, já tem um tempo aí. Talvez nós não sejamos assim tão ousados, né, de falar assim: Senhor, meu amor pelo Senhor é perfeito. Já caminhei, eu acho que eu já estou no final da estrada. E digo mais, eu não estou vendo ninguém nem perto de mim nessa estrada aqui, de tanto que eu já caminhei com o Senhor e de tanto que eu amo o Senhor. Percebe como que a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela vai nos... A gente vai lendo a palavra, ela já vai nos pegando. Ela já vai nos quebrando. Quando a gente olha essa atitude de Pedro, a gente pensa assim: se esse homem que andou com o Senhor de perto, viu ele pessoalmente, experimentou milagres extraordinários, se ele ainda tinha suas imperfeições, ainda tinha coisa para ser ajustada nesse caminho do amor, imagina nós. A gente consegue facilmente pensar isso. A palavra de Deus, ela já vai nos pegar e falar assim: calma aí, você não é o bambambam, não. Você não é esse super-herói da fé que você está pensando que você é. E vai nos colocando. Só que é maravilhoso o texto que a gente acabou de ler, por quê? Assim como Jesus tinha falado, aconteceu exatamente da maneira que Jesus tinha falado. Mas esse texto tem muitas coisas que são interessantes. Primeiro,
A partir do momento que Jesus foi preso, conforme Jesus tinha dito, todos eles fugiram. Naquele momento ali, onde Jesus tinha sido levado à casa do sumo sacerdote, quem era o discípulo que estava mais perto dele naquele momento? Quem? Pedro. Jesus estava sendo ali interrogado, julgado, condenado, esbofeteado, maltratado. E tinha, daqueles que andavam com ele, o que estava mais próximo dele era Pedro. Se a gente for olhar a história, claro que a gente vai ver que na crucificação havia um outro discípulo que estava ali ao pé da cruz, que acompanhou tudo, que foi João. Mas até aquele momento, Pedro era um homem tão maravilhoso, tão extraordinário no seu amor, na sua vontade, no seu ímpeto, que ele, quando Jesus foi preso, ele ainda foi atrás de Jesus. Ele sabia que a situação ali era complicada, perigosa? Claro que ele sabia. E esse foi um dos motivos que fez ele a negar. Mas o texto em Lucas é tão incrível porque a Bíblia fala que após ele negar a terceira vez, perceba que o texto ele traz alguns detalhes que da segunda negação para a terceira tinha passado cerca de 1 hora. Ou seja, aquilo que aconteceu ali levou um tempo. E Pedro estava ali, querendo saber, procurando saber o que ia acontecer com o mestre e tal. E quando ele nega pela terceira vez, a Bíblia fala que o galo cantou, naquele momento. E a Bíblia fala que Pedro, naquele momento, ele lembrou a palavra que Jesus tinha falado. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E diz que, de alguma maneira, naquele momento, os olhares de Pedro e de Jesus se cruzaram. E eu ficava pensando nesse texto, A Bíblia fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente. E eu fiquei pensando, esse olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de condenação ou de amor? O que você acha? Foi um olhar de amor. Aquele olhar de Jesus estava querendo dizer para Pedro assim: Pedro, eu sei quem você é. Eu conheço seu amor. Eu sei tudo que você já fez. Eu sei o caminho que você já percorreu comigo. Mas eu também sabia que você ia me negar, que você ia me abandonar, e os outros também. Aquele olhar não era um olhar de condenação, desprezo, como Jesus estivesse falando para Pedro assim: tá vendo? Eu te avisei. É ruim quando alguém fala assim com a gente. Quando alguém avisa antecipadamente que vai dar errado, aí quando chega lá, deu errado, aí a pessoa fala assim: opa, eu te avisei. Tenho certeza que já aconteceu isso com todo mundo aqui. O olhar de Jesus, de maneira nenhuma, era eu te avisei. Não era isso. O olhar de Jesus era assim: Pedro, eu te conheço e eu te amo. Meu querido, quando eu estava estudando esse texto, meditando nisso, eu fiquei pensando assim: quantas vezes que eu já pisei na bola com o Senhor, que eu já fiz coisas erradas, que eu já estraguei tudo que Deus tinha preparado da maneira que Ele queria, e que o Senhor colocou os olhos em mim dessa maneira assim. Eu te amo. Eu sei o caminho que você já percorreu. Eu não te desprezo. Você não é um lixo. Sabe, a sociedade, o mundo, esse mundo que a gente vive, é um mundo que quer nos destruir, quer nos condenar, que não aceita falhas, que não aceita erros,
que oprime, que pisa nas pessoas. Jesus, ele não é assim, querido. Jesus é aquele que, logo após a gente errar, fracassar, estragar tudo, o olhar dele vem sobre nós de uma maneira, com uma aceitação, com um amor que a gente, como a palavra de Deus diz, que nos constrange. Esse amor que Jesus demonstrou para Pedro ali é algo extraordinário. Por que que Pedro saiu dali e chorou amargamente? Porque ele entendeu o que ele tinha feito. Porque a ficha dele caiu naquela hora e ele falou assim, opa, peraí. Eu não sou isso tudo que eu achei que eu era. Vamos para um outro texto agora. Esse é o melhor. João capítulo 21. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Deixa aqui no 15 primeiro. O que tinha acontecido? Nós demos um salto aqui. Jesus, após aquela negação de Pedro, Jesus foi condenado, crucificado. Aí Jesus ressuscitou. E conforme ele tinha dito lá atrás para os discípulos, ele encontrou com eles na Galileia. Eles estavam aqui junto ao mar de Tiberíades. E aconteceu uma pesca maravilhosa. É só a gente ler anteriormente o que tinha acontecido. E Pedro, ele encontra o mestre ali. Perceba uma coisa. Pedro estava ali. Havia ali como é que eu vou dizer? Vou usar um termo atual. Havia um climão ali. Havia um climão, havia um negócio ainda que estava mal resolvido. Pedro tinha negado, conforme Jesus tinha falado, os olhares dele tinham se cruzado, e ali, Pedro estava naquela situação ali. Jesus ressuscitou, estou aqui, os outros discípulos estão aqui. Meu irmão, Jesus, ele vai na direção de Pedro, olha. Jesus, ele vai para resolver a situação, ele não vai deixar aquela coisa ali mal resolvida. É muito interessante isso, por quê? Vou abrir um parêntese aqui. Às vezes, tem coisas que estão mal resolvidas na nossa vida, e às vezes a gente fica assim, principalmente com questão de relacionamento, seja de esposo com esposa, seja de filho com pai, irmão com irmão, pai com filho, filho com mãe, essas coisas. Às vezes o negócio não está bom, o negócio está mal resolvido, o climão já está instaurado ali no negócio. E às vezes a gente fica assim, o fulano vai procurar, eu vou resolver, eu quero resolver. Não, mas uma hora vai ter jeito. Não, vai criar uma situação, vai dar certo. E o negócio não resolve nunca. Fica aquela situação ruim. Meu irmão, a gente tem que aprender com Jesus. Quando a situação está ruim, o climão já está instaurado ali, o que a gente faz? A gente adianta para resolver a situação. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer paz. Às vezes, sabe quem não quer que a gente age assim? É o inimigo quer criar esse problema. Jesus, ele foi de uma maneira perfeita ali, falou assim, Pedro, vem cá, vamos conversar agora. Aí vem uma coisa, imagina aqui, vamos ver essa cena aqui. Jesus tinha falado, aconteceu, Pedro negou aquele negócio todo. Aí Jesus vem para restaurar, para consertar aquele negócio que estava ruim.
Jesus só tinha uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Olha que coisa interessante. Na verdade, a primeira pergunta de Jesus era um pouco além do Pedro, tu me amas. Vamos ver a pergunta aqui, ó. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Eu fiquei pensando, por quê? Por que Jesus está perguntando, você me ama mais do que estes? Haviam outros discípulos ali juntos, naquela situação. Não estavam todos ali, mas haviam muitos outros ali. Jesus estava dando a oportunidade para Pedro, porque Pedro, quando ele disse lá atrás, ele havia se colocado acima dos outros. Ele tinha falado assim, ó, Jesus, ainda que esses outros aí que não têm um amor tão bom como o meu, venham te negar e te abandonar, eu jamais. Ou seja, Pedro tinha se colocado acima. Aí Jesus agora, olha a sabedoria de Jesus. Jesus vem e fala assim, Pedro, você que se achava melhor que todo mundo, eu vou te fazer uma pergunta agora, Pedro, aqui, ó. Você me ama mais do que esses aí? Porque fica parecendo que Jesus estava querendo abrir uma comparação de uma maneira negativa. Muito pelo contrário. Quem estava fazendo essa pergunta aqui é aquele que tem toda a sabedoria e conhecimento. Ele conseguiu entrar, capturar a alma, a atenção e toda a história de Pedro naquela pergunta. Você me ama mais do que esses aí? Era como se Jesus estivesse falando, Pedro, eu quero saber o que você aprendeu com essa situação toda aí. Você ainda vai continuar se colocando acima dos seus companheiros? Acima dos outros? Como está o seu amor? Eu costumo dizer o seguinte, o problema não é ter problema, o problema é o que a gente faz diante do problema. Problema todo mundo vai ter, e diversos, vários. Sabe, é muito triste na nossa vida, e eu falo por mim, muitas vezes é ruim quando a gente vive uma situação, um problema, e que a gente não aprende com aquele problema, e às vezes ele se repete logo na frente, e a gente vai descobrir o seguinte, ué, esse problema está aqui de novo, e eu não aprendi nada com ele lá atrás. Jesus estava conduzindo a Pedro numa situação semelhante. Pedro, você, lá atrás, a gente tinha uma situação. Você se colocou acima de todos os outros. Eu estou querendo saber agora. E aí, Pedro? Você ainda se acha o superior, aquele que está acima de todo mundo? O maioral? O líder, aquele que não erra, aquele que não abandona, aquele que não falha? Aí a resposta de Pedro, que está aqui no versículo 15, ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros, ou ou apacente as minhas ovelhas. Próximo versículo. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? A pergunta de Jesus agora, ela diminuiu um pouco. Jesus já não colocou ele como na comparação, mas Jesus continuava querendo saber uma coisa. Pedro, eu preciso saber como está o seu amor. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, o que eu tenho para você, Pedro, não acabou. Apesar do que aconteceu, na verdade a nossa história, Pedro, ela está começando. Você viveu comigo aqui 3 anos e meio, e agora tem muita coisa para você viver ainda. A única coisa que eu preciso de você, eu preciso saber de você agora aqui é o seguinte, você me ama?
Meu irmão, essa pergunta, ela continua vindo sobre nós até o fim. Como se Jesus estivesse perguntando assim: eu sei da sua vida, eu conheço tudo, tudo, tudo. O que você já viveu, o que você vai viver. Assim como ele conhecia Pedro, os detalhes até o momento que ele ia negar, quantas vezes ele ia negar, a hora que ele ia negar. Jesus conhece a nossa vida todinha, tudo. Do passado, do presente, do futuro, tudo. E ele só tem uma pergunta para fazer para a gente agora, assim, ó. Tu me amas? Como é que está o teu amor aí? É aqui que a gente tinha que chegar. Como está o teu amor? Talvez, quando essa pergunta vem, a gente começasse a dizer assim: Senhor, não estou bem não, estou falando nisso, estou fazendo as coisas erradas aqui, não estou conseguindo. É como se Jesus retrucasse e falasse assim: não é isso que eu estou te perguntando. Eu estou perguntando tu me amas? Percebe como existe uma sobreposição? Nós somos seres humanos, nós somos tão acostumados a inventar desculpa, que às vezes uma pessoa ou o próprio Jesus faz uma pergunta direta como essa, a gente fica, porém, sabe como é? E começa a querer. A gente tem que responder, querido. A gente tem que responder a pergunta. Tu me amas? Essa é a pergunta. É como se Jesus estivesse falando assim: o teu amor por mim aí, ele está vivo, ele está aceso, ele é real. Prossiga. Próximo. Então, segunda vez. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabe que eu te amo. E Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Aqui. É muito interessante porque Pedro nega 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes. Mas, quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro ficou triste. É como se Pedro estivesse dizendo assim: Jesus, da mesma forma que o Senhor sabia de tudo lá atrás, o Senhor sabe de tudo agora. O Senhor sabia que eu não era o bambambam lá atrás e o Senhor me avisou. E aconteceu exatamente da maneira que o Senhor avisou. E o Senhor está me perguntando pela terceira vez aqui. Só que agora, diferente lá de trás, eu vou me posicionar de uma maneira sincera, aberta, livre. Eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. Mas é como se Pedro estivesse dizendo assim: eu te amo, mas diferente do que eu pensava lá atrás, o meu amor pelo Senhor não é tudo aquilo que eu queria que ele fosse. Hoje, agora, neste momento, a minha situação é essa. Mas eu te amo. Meu irmão, esse texto aqui é um dos textos mais incríveis da Bíblia. Ele é extraordinário. Se você pegar teólogos, pastores, pregadores, eles pegam esse texto assim, é um texto muito especial. E o que Jesus fala com ele é o seguinte: então, cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. Olha o que Jesus estava fazendo ali. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro,
eu recebo o seu amor. Eu não te desprezo, porque o seu amor não é tudo aquilo que você queria que ele fosse. Mas, assim como você está dizendo que você me ama, eu acredito, é verdade. Você me ama. E eu tanto recebo e acredito no seu amor, que eu tenho uma missão para você. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Agora, vamos para o texto, para a gente pegar mais 2 versículos aqui. 18. Em verdade lhe digo, que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse, siga-me. Olha o que Jesus estava fazendo aqui. Jesus estava dizendo assim para Pedro, Pedro, eu acredito na sua resposta. Você me ama. E eu aceito o seu amor, eu aceito a sua resposta. Eu te aceito do jeito que você é. O seu amor não é falso, ele é verdadeiro. E como você sabe, eu também sei, ele ainda não é tudo aquilo que ele devia ser. E mesmo assim, você tem uma missão. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Aí o texto vai começar a dizer o seguinte, que Jesus falou com ele assim que, quando você era jovem, você mesmo se vestia, ia para onde ia, mas quando você for velho, as coisas vão mudar. Depois o texto fala que Jesus estava se referindo à morte de Pedro. Olha o que estava acontecendo ali. Jesus estava dizendo o seguinte, Pedro, o seu amor, ele tem que permanecer. É o que a Bíblia vai falar. E o apóstolo João vai ensinar muito sobre isso, sobre permanecer no amor. Sabe, é interessante porque, quando eu falei lá no início que o amor é o que sustenta a nossa vida, é exatamente isso. A história, a Bíblia não fala, mas a história fala que Pedro, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Ele não aceitou ser crucificado igual o mestre Jesus tinha sido, porque ele falou, não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E eles colocaram a cruz invertida e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, era exatamente o que Jesus estava dizendo com ele. Ou seja, o amor que Pedro tinha era verdadeiro, mas diante de tudo que ele viveu, aquele caminho, ele foi avançando. O que Pedro tinha falado para Jesus lá atrás? Falou assim, ó, ainda que todo mundo te negue, eu não te nego. E se for preciso eu morrer com o Senhor, eu morro. Sabe o que a gente vai descobrindo? Que Pedro, ele era sincero e verdadeiro. Naquele momento, o amor dele não estava aquelas coisas todas ainda, mas ele amava o Senhor. Tanto é que ele ficou perto do Senhor quando ele foi preso. Tanto é que ele não desistiu. Tanto é que ele deu as respostas para o Senhor. Mas aquilo que ele disse lá atrás, ele lá na frente, no final da vida dele, o que aconteceu? Aquilo se tornou uma verdade. Ele começou a amar o Senhor tanto, o amor dele foi se aperfeiçoando, o caminho dele foi avançando tanto, que ele morreu por Jesus, assim como Jesus morreu, ou parecido. Onde que a gente vai chegar aqui nessa história, nesse tanto de coisa que esse homem Pedro nos ensina? Nós temos que dar a nossa resposta para o Senhor sobre o nosso amor. A pergunta, tu me amas? Ela permanece até hoje para as nossas vidas. O Senhor, ele olhou para Pedro e ele falou assim, depois que ele falou tudo, ele disse assim, siga-me.
É a mesma coisa que vai acontecer com a gente. A gente vai dar a nossa resposta. O Senhor vai nos perguntar: tu me amas? Aí cada um de nós vai poder dizer a sinceridade. E se o nosso amor for verdadeiro, o que o Senhor vai nos dizer? Duas coisas. Primeiro ele vai falar assim: apacenta as minhas ovelhas. E depois ele vai dizer: siga-me. Meu irmão, aqui existe algo fantástico. Por quê? Quem pode cuidar da obra do Senhor? Aquele que ama o Senhor. Fazer a obra do Senhor sem amar o Senhor não dá certo. Para quem que o Senhor deu a missão de cuidar das ovelhas dele? Para aqueles que ele tinha certeza e convicção de que responderam a resposta e falaram assim: eu te amo. Às vezes nós estamos querendo dar o nosso trabalho antes de dar o nosso amor. Mas sabe de uma coisa, aqui ó, escuta isso. Sempre que o Senhor nos perguntar: tu me amas? Ele está querendo saber a resposta, sim ou não? Sim. E sempre que a nossa resposta for: eu te amo, ele vai nos dar o quê? Trabalho. Então, não existe essa assim, ó. Eu amo o Senhor, mas eu não quero trabalhar não. Porque o meu amor ainda não é aquela coisa toda. O de Pedro também não. Não era aquela coisa toda. E o que Jesus falou com ele? Apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho um trabalho para você. E depois ele falou o quê? Siga-me. Ou seja, continua seguindo o meu caminho. Ou seja, tem mais coisa para a gente percorrer, para a gente avançar. Sim ou não? Fica de pé, nós vamos orar agora.